Então, pessoal, a aula de hoje é agropecuária, atividades que reúne agricultura e pecuária. Vamos lá. Primeiro, pessoal, a agropecuária é uma atividade de um dos setores mais importantes da economia. Vocês sabem que a economia é, na verdade, dividida em três setores. É construída a partir das riquezas produzidas por três setores: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário é o setor que está relacionada à agricultura, à pecuária. Portanto, a agropecuária compõe o setor primário, juntamente com a atividade mineradora, com o extrativismo de maneira geral. Então, a agropecuária é um conjunto de atividades que compõem o setor primário da economia. O secundário é o setor da indústria, portanto, da transformação, e o terciário, mais complexo, mais diversificado, reúne o comércio e os serviços. Beleza? Então, a agropecuária, como eu já disse, é o conjunto de atividades econômicas que reúne a agricultura e a pecuária. E o que seria a agricultura, se não aquele conjunto de técnicas desenvolvidas pelos seres humanos lá na chamada Revolução Neolítica, quando o homem passou por uma verdadeira revolução graças ao desenvolvimento de técnicas que possibilitavam a produção de alimentos, de energia, matéria-prima, através do quê? Do cultivo de plantas. Então, lá, de 10 mil anos para cá, o homem vem, então, desenvolvendo esta atividade chamada de agricultura, portanto, desde a Revolução Neolítica, que possibilitou o homem deixar de ser nômade, viver da coleta, da pesca, da caça dos recursos naturais e se tornar sociedades, o quê? Sedentárias. Então, a agricultura tem como objetivo principal a produção de alimentos, a produção de energia, de matérias-primas, através do cultivo das plantas para atender às necessidades da população, do indivíduo, da coletividade. A pecuária é uma atividade que envolve o quê? A criação de gado, a criação de rebanho, muitas vezes de caráter comercial, a domesticação de animais, a reprodução de aves, bovinos, ovinos, equinos, enfim. A atividade pecuarista consiste, então, na criação, na domesticação e na reprodução de animais com, normalmente, caráter comercial. Então, estas duas atividades vão compor a agropecuária, que também compõe o chamado setor primário da economia. Muito bem, nós vamos ter dois tipos de agricultura. Vocês precisam saber, dois tipos de agricultura. Primeiro, a agricultura tradicional, a agricultura arcaica, como o nome já está dizendo, é aquela atividade agrícola que está ligada a técnicas rudimentares de cultivo. Então, o uso do arado, o uso da enxada, do rastelo. Então, sem o emprego de tecnologia sofisticada. Então, as técnicas são rudimentares. O uso da força humana, da tração animal, é uma outra característica deste tipo de agricultura. E isso vai resultar no quê? Na produção principalmente para a subsistência. Não há produção de excedentes. Então, o objetivo é atender às necessidades imediatas da família, do agricultor, da produção, portanto, voltada para o mercado interno, para a subsistência, para as necessidades imediatas do indivíduo, principalmente no que se diz respeito à alimentação.
Obviamente que se as técnicas são rudimentares ao uso da tração animal, da força humana, consequentemente, a produtividade vai ser muito baixa. E aí é bom que se diga a diferença entre produção e produtividade. Vocês precisam saber. O que seria produção? Produção seria o total obtido. O que é produtividade na agricultura? A produtividade é a relação que se estabelece entre aquilo que se produz e a área cultivada. Quanto mais se produz por área cultivada, maior é a produtividade. Beleza? Então, a agricultura arcaica, tradicional, ela se caracteriza por apresentar baixa produtividade, porque as técnicas são rudimentares, há um baixo emprego de capital, então de dinheiro, de investimentos. Predomina, obviamente, em regiões pobres, em regiões atrasadas, em países subdesenvolvidos e periféricos, né? Ainda no Brasil, há algumas regiões onde este tipo de agricultura está presente, como acontece no interior da floresta amazônica, por culturas tradicionais, ou até mesmo no interior do Nordeste, especificamente no sertão nordestino. Beleza? Um outro tipo de agricultura é a chamada agricultura moderna, contemporânea. Esta, sim, aquela que se apropria de técnicas avançadas de cultivo que contribuem para o aumento da produtividade, para a atração de investimentos produtivos, de capital, né, investido, faz uso de técnicas avançadas de cultivo. Por exemplo, o uso de tratores, de arados mecânicos, colheitadeiras, plantadeiras, beleza? O que mais? Defensivos agrícolas, uso de corretivos do solo, de fertilizantes, sementes selecionadas. E nas últimas décadas, passou a fazer também parte do rol de produtos da agricultura moderna a biotecnologia. A biotecnologia nada mais é do que aquela ciência, aquele desenvolvimento tecnológico e científico que se aprimora a capacidade de produção das sementes, tornando-as mais resistentes e mais produtivas, como é o caso, por exemplo, dos produtos transgênicos ou das sementes transgênicas, aquelas que foram modificadas geneticamente em laboratórios para ser o quê? Para produzir mais e ser mais resistentes à praga. Um tema muito polêmico que nós deixaremos para discutir futuramente, beleza? De maneira geral, a agricultura moderna faz uso da ciência e da tecnologia sofisticados. A produção é destinada a quê? Não a subsistência como a tradicional, mas a produção em grande escala, com excedentes para a comercialização, para a geração de lucro e, portanto, a atração de mais capital empregado. Então, este tipo de agricultura que apresenta elevada produtividade, beleza? Uma outra característica que é integração entre a produção agropecuária e a indústria. Então, há um processo na agricultura moderna de integração. Eu diria que não é nem integração, mas a subordinação da agropecuária ao interesse do capital industrial, do capital, portanto, vindo do setor secundário. Por quê? Surgimento da chamada agroindústria. O que é a agroindústria? É aquela indústria desenvolvida nesse processo de integração entre a agropecuária e o setor secundário, que resulta, por exemplo, na agroindústria da cana,
um exemplo clássico da agroindústria, desta associação, desta integração entre o setor primário e o setor secundário. O que mais? Nós vamos ter também a agroindústria da laranja, né? Você cultiva a laranja para que se processe depois a laranja, transformando, então, em concentrado de suco de laranja. Então, nós temos aí vários setores que estão relacionados aí à chamada agroindústria. Uma outra classificação da agropecuária, pessoal, está ligado a quê? Aos sistemas agrícolas. Então, os sistemas agrícolas podem ser dois, o extensivo e o intensivo. Então, vamos dar uma olhada no extensivo. É aquele, né, que há uma grande extensão, uma grande disponibilidade, né, de espaço. Muitas vezes, esses espaços são formados por terras devolutas, terras sem dono, terras do Estado, que são ocupadas pelos agricultores de subsistência. Veja bem que a agricultura do sistema extensivo está associado à agricultura de subsistência, agricultura tradicional. Então, vamos dar uma olhada nas características. As técnicas são rudimentares, típico da agricultura tradicional. Baixo emprego de capital, de investimento. O que mais? A produtividade é baixa. A rotação de terras, muitas vezes, a chamada agricultura itinerante. Preste atenção, agricultura itinerante, que aqui no Brasil também pode ser chamado de agricultura de roça. O indivíduo chega lá nas bordas periféricas da Amazônia, né, encontra aquela gleba enorme de floresta fechada, ele não vai cortar aquilo no machado, ele vai atear fogo naquela área para limpar o terreno. Há também a motivação de que o fogo vai produzir cinza e aí vai dar uma certa fertilização ao solo. Depois do terreno limpo, com a queimada, com o fogo, o indivíduo começa a cultivar aí, normalmente, produtos de subsistência. Só que ao expor o solo às intempéries, à chuva, o que vai acontecer? A água da chuva vai cair, vai lavar os nutrientes do solo, né? Lixiviar o solo, como é chamado esse processo, empobrecendo o mesmo. Em pouco tempo, 1 ano, 2 anos, o agricultor tem que se mudar da área, porque não consegue produzir mais. Aí ele vai mudando, né? E vai fazendo o mesmo processo, por isso o nome da agricultura itinerante. Então, o cara chega, desmata, com a queimada, planta. 1 ano, 2 anos, a perda da produtividade, quer dizer que já é muito baixa, não consegue mais produzir, ao esgotamento do solo, ele tem que mudar para uma outra área. Isso é muito comum no Brasil, por exemplo, na região amazônica, promovida aí, né, por pequenos agricultores, por poceiros e até por comunidades tradicionais. Beleza? O que mais? A mão de obra, obviamente, é pouco qualificada, muitas vezes formada pela família, pelo pai, pela mãe, pelos filhos, né? Enfim, por trabalhadores pouco escolarizados, que têm pouca qualificação. Beleza? Por um outro lado, pessoal, você tem a agricultura intensiva, que ela está ligada a quê? A agricultura moderna, a agricultura contemporânea. Por quê? Porque há o uso intensivo de capital e tecnologia. Beleza? Bom, nós vamos ter, então, técnicas modernas, portanto, agricultura moderna, grande volume de capital investido, então, investimento de dinheiro. Obviamente, se obtém grande produtividade e se adota não a rotação de terras, mas a rotação de culturas, como ocorre, por exemplo, em algumas regiões agrícolas do mundo, onde, num determinado período do ano, se cultiva um produto, no outro, um outro produto. Vai havendo a rotação de culturas para aproveitar-se melhor do solo e diminuir o potencial de esgotamento do mesmo. É bom lembrar, não é, que o solo é sempre corrigido e incorporado a ele os fertilizantes defensivos agrícolas para que a sua capacidade produtiva continue elevada.
Beleza? Então, nós vamos ter aí a mão de obra qualificada para operar máquinas, equipamentos. Beleza, pessoal? Além dos sistemas agrícolas e dos tipos de agricultura que eu já disse a vocês, nós temos também modos de produção agrícola que vocês precisam ficar atentos. O primeiro é a agricultura de subsistência, ou a produção agrícola de subsistência, como o nome já está dizendo, é aquela que não produz excedentes, cujo objetivo principal é atender às necessidades do indivíduo. Muito comum em regiões pobres, em regiões periféricas do desenvolvimento capitalista moderno. Está ligado à agricultura extensiva, agricultura de roça e agricultura arcaica e tradicional. Beleza? O que mais? As plantations, né? É importante vocês resgatarem este conceito, porque esse conceito vem de muito tempo. Plantations é o nome que se dá desde o período colonial, aquele modo de produção agrícola introduzido pelo colonizador nas colônias de exploração, principalmente aqui da América, né, e que se espalharam pelo mundo. As plantations estão baseadas em 4 pilares. Ó, grande propriedade, portanto, latifúndio, mão de obra barata. No passado colonial era mão de obra escrava, não é? Hoje não mais, né? Mas era mão de obra escrava. Hoje é mão de obra barata. Não é isso? Monocultura, cultivo de um único produto voltado para a exportação. Então, esses 4 pilares sustentam, desde o período colonial, plantations. Ok? Beleza? O que mais? Jardinagem, pessoal. Jardinagem é o tipo de agricultura muito comum no sul e no sudeste da Ásia. Então, no Vale do Ganges, na Índia. Nós vamos ter lá no Vale do Mekong, no Vietnã, no Laos, no Camboja, na Indonésia, Filipinas, sul e sudeste da China. Predomina esse tipo de produção agrícola, jardinagem. Por que vem esse nome jardinagem? Esse nome vem do fato de que há um trabalho manual do cultivo. Então, no processo de cultivo, há o trabalho predominantemente manual. Ocorre naquelas regiões densamente povoadas, normalmente relacionado a pequenas propriedades, onde há o uso intensivo da mão de obra. Cultivo do arroz, que é o principal produto de subsistência nesta região do sul e sudeste da Ásia, o arroz, e normalmente também se cultivam em chamados terraços, porque são áreas muito acidentadas. Então, para evitar a erosão das encostas e aproveitar essas encostas para o plantio, os agricultores, então, promovem o que a gente chama de terraceamento. Então, os cortes horizontais e verticais, para quê? Para formar os terraços e contribuir para o desenvolvimento desse tipo de agricultura chamado de jardinagem. Pequena propriedade, uso intensivo da mão de obra, muito comum no sul e sudeste da Ásia, com as técnicas de terraço ou terraceamento, cultivo do arroz, principalmente. E aquela que é a agricultura de maior produtividade, que usa um maior volume de capital, que ocupa as melhores técnicas e área, que é a agricultura comercial e especulativa, muito comum nas regiões desenvolvidas. Mesmo no Brasil, você vê lá cultivo de soja, de milho, de trigo, de algodão, laranja, cana, estão relacionados aí à agricultura comercial e especulativa, aquela que objetiva o lucro, aquela que está relacionada à produção de matéria-prima, produção de energia, excedentes para exportação. Aquela, por exemplo, que ocorre na parte central dos Estados Unidos, de norte a sul, na planície do Mississippi, Missouri, nas planícies centrais, que foram ocupadas agriculamente.
e que esta ocupação agrícola está organizada em cinturões, chamados belts. Então, você tem lá o Wheat Belt, o cinturão do trigo, o Corn Belt, o cinturão do milho, o Cotton Belt, o cinturão do algodão, Fruit Belt, o cinturão das frutas, é essencialmente comercial e especulativa, organizada em cinturões, nos chamados belts. É o que acontece também aqui no Brasil, né? Não são cinturões, não são belts, mas são áreas muito especializadas, com grande volume de capital, grande produtividade, grande uso aqui do Sudeste, do Sul do Brasil, em algumas regiões do Centro-Oeste brasileiro, que é o núcleo da produção agrícola, comercial e especulativa no Brasil. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje nessa aula. Um grande abraço aí